Boa noite, eu sou a professora Amabile. Hoje nós iremos iniciar o nosso primeiro podcast RH em Foco. Nós trouxemos o primeiro tema, assédio moral e assédio sexual nas empresas. E para nos auxiliar, eu trouxe uma colega da área também, que vai dividir esse espaço comigo. Fabiana Prado. Olá pessoal, boa noite, sou Fabiana Prado, trabalho na área de recursos humanos há bastante tempo e hoje para mim é um prazer estar aqui com a Amabile dividindo aí o primeiro podcast, para a gente já começar falando aí de um tema que está em alta, né, Amabile? Sim. De assédio moral e assédio sexual nas empresas. Um prazer enorme estar com você nessa noite. Obrigada, Fabiana. Vamos lá? Vamos lá, Amabile. Amabile, então para começar, me fala um pouquinho, né? Fala para nós um pouco de como começou o assédio moral, da onde surgiu o assédio moral? Bem, há alguns anos atrás, algumas empresas, quando queriam procurar algum candidato, procurar algum funcionário no mercado de trabalho, elas se reportavam aos anúncios, publicavam em jornais, revistas, e nesses anúncios era totalmente discriminatório, onde colocava a idade, qual era a idade que eles gostariam, a formação também, formação superior. Algumas empresas diziam que não aceitavam de uma determinada instituição. Então, aí começou-se a surgir os primeiros processos por assédio moral. E isso foi lá em 1995. Amabile, e de lá para cá, o que mudou? O que vem acontecendo que fez com que o governo, neste momento, voltasse a falar de assédio moral? Então, Fabiana, com muitos processos trabalhistas que foram surgindo, esses processos quase todos vinham com um pedido de assédio moral ou assédio sexual. Vinham esses pedidos nesses processos e então o governo, em 2022, trouxe uma nova legislação. Nessa nova legislação, falando sobre assédio moral e sexual, e em março desse ano se tornou obrigatório nas empresas que as empresas deem esses treinamentos para todos os colaboradores, para todos os gestores, para que minimize a situação desses assédios, para que isso não aconteça nas organizações. Sabe que, conversando com você, eu lembrei da minha época de faculdade. Lembrei de uma aula onde o professor falava do assédio e ele citava como exemplo o caso das companhias aéreas, que eles tinham que contratar, né? Ainda tem, mas tem que ter um perfil de mulheres altas, magras, homens também agora, né? Magros. E eu lembro que isso, na época, a gente ficou meio sem entender, mas depois, sim, ficou claro para nós o porquê disso. Mas o que eu lembro foi que quando esses anúncios começaram, né, quando começou a ser mais divulgado, deu muito assunto. Por quê? Justamente no momento de recrutamento e seleção. Porque muitas pessoas tinham o sonho de ser aeromoça, mas no meu caso mesmo eu já não poderia, baixinha, né, gordinha. Então, assim, lembro que teve um impacto muito grande. Houve a discriminação, né? Houve a discriminação. E depois, eu lembro que as companhias aéreas tiveram que explicar o motivo. Não sei se você lembra, mas aí eles explicaram que é por conta da aeronave, né? Tem toda ali uma questão de espaço, do corredor, por isso que tinha que ter essas características. Mas como que você vê isso hoje nas empresas? As empresas, elas se importam, não se importam? Como que está essa questão dos anúncios de vagas? Hoje não tem mais essa discriminação, pelo menos eu não tenho percebido muito essa discriminação por conta dos candidatos que se apresentam. Eu não vejo muito, até porque a discriminação está cerceando o direito de cada um dos candidatos, né? Eu não vejo mais essa discriminação por a pessoa ser de estatura menor ou estatura maior, né? Até a própria estatura, hoje, ela é vista assim nas empresas, a estatura, porque hoje é analisado o ambiente de trabalho.
Se eu for contratar uma pessoa para trabalhar numa determinada máquina e essa pessoa tiver uma estatura menor do que a estatura onde ele vai se posicionar para o trabalho, então, pensando ergonomicamente, pensando na saúde desse candidato, então ele pode não ser aprovado para trabalhar neste local, neste ambiente, porque exige uma pessoa com uma estatura maior ou menor. A questão das pessoas obesas ou não, né, depende muito também do ambiente. Até mesmo, não sei se vocês se lembram, mas no Covid, a própria OMS, ela diz que pessoas com IMC acima de 40 não poderiam trabalhar em locais onde tivesse muitas pessoas, aglomeração de pessoas que estivesse com o Covid positivo, então elas não podiam estar ali envolvidas. A própria OMS diz que essas pessoas precisariam ficar reclusas, né, isoladas. Entendi. Então, hoje, as pessoas obesas, ou de uma estatura menor, ou maior, ou branco, ou preto, ou de outro sexo, hoje não tem mais essa discriminação, porque hoje o que está é a inteligência, o que a pessoa pode trazer e o que ela oferece para a empresa. Mas, Amábile, por exemplo, se eu trabalho numa indústria, que eu tenho a máquina, que tem que ter uma altura certa, porque senão a pessoa vai poder ter algum problema depois, né, de saúde. Como que eu faço, e eu sou da área de RH, como que eu faço esse recrutamento? Como que eu divulgo essa vaga? Eu acho que isso é o que muitas pessoas da nossa área se perguntam. Como que eu posso divulgar uma vaga que tenha esse perfil, mas que não vá ter problemas de assédio para a empresa? Sim, isso é boa pergunta, isso é bem complicado, não é? Quando você recebe um currículo, lembrando que até o currículo mesmo hoje, quando ele é distribuído, ele tem que ter o mínimo de informações ou se cadastrar direto no site da empresa, onde a empresa também vai dizer de que forma ela vai proteger esses dados que estão sendo colocados. Sim. Porque hoje existe a Lei Geral de Proteção de Dados. Okay. Então, a empresa cria lá um ambiente no próprio site, onde o candidato vai se candidatar a essa vaga. Então, o currículo não está circulando por aí. Nessas informações, então, óbvio que ele não vai colocar qual é a estatura, qual é o peso, ele não vai colocar. Então, isso numa entrevista é que o entrevistador é que tem que ver se essa pessoa serve ou não para aquele ambiente. Mas, de qualquer maneira, se ela contratar, é prejudicial para o candidato. Se ela não contratar, ela está infringindo numa lei cerceando o direito dele de trabalhar ou discriminando esse candidato. Então, tem que ser muito claro que aquele setor pode trazer riscos para a saúde dele, que pode ser prejudicial para a saúde dele, aquele ambiente. Agora eu vou dar uma dica para quem é da nossa área. RH, quem faz recrutamento e seleção, conheçam o PGR da sua empresa, conheçam o PCMSO da sua empresa, que é isso que vai te dar condições, são essas informações que vão te dar condições para fazer um recrutamento e seleção que tenha um respaldo, né, Amábile, que você não vá ter problemas depois por assédio, porque ali você vai ter condições de conhecer o ambiente da empresa. Porque, Amábile, eu não sei se você tem essa percepção, mas eu vejo que muitas pessoas do próprio RH não conhecem os ambientes, não visitam a própria fábrica, né? Então não conhecem a máquina. E isso tem um impacto direto no recrutamento e seleção. E tem tudo a ver com assédio. Certeza. Como que você vê isso, Isso né? que você está falando, perfeito. Até porque nas empresas, até anterior ao e-social, parece que havia uma rivalidade entre RH e segurança do trabalho e o próprio setor de medicina do trabalho. Parece que existia uma rivalidade. Hoje, eles precisam estar muito próximos, né? A Fabi, perfeito você ter citado o PGR, Programa de Gestão de Riscos. Esse programa de gestão de riscos, nada mais ele traz do que toda a descrição do ambiente de trabalho. Na descrição do ambiente de trabalho, também traz a descrição de todos os riscos pertinentes, né? Todos os riscos, tanto no PGR quanto no PCMSO. É obrigatório ter essa descrição desses riscos, né? Até porque o
Programa de Gerenciamento de Riscos são os riscos que tem ali na empresa. E o PCMSO é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Então, o próprio médico do trabalho tem que conhecer aquele ambiente, conhecer a descrição dos riscos existentes nesse ambiente, para quando ele fizer o exame médico no candidato, para aprovar ou não, precisa ver se ele não tem nada pré-existente, uma doença pré-existente, que em exposição com esses riscos nesse ambiente, acaba se agravando. Então, outra coisa é depois um exame médico, né, um ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, como inapto. Para explicar também para esse candidato, também precisa explicar muito claro e objetivo. Porque estão aqui os riscos que a empresa tem, os riscos, aqui está o seu quadro clínico e uma doença que você tenha, ou um problema respiratório, por exemplo, que você tem, se você estiver em contato com esse ambiente, vai se agravar. Exatamente. Então, também precisa ter muito cuidado ao anunciar que o candidato está como inapto no ASO. Amabile, uma das coisas que é muito importante, às vezes as empresas deixam de fazer, é pensar num processo seletivo que ele tem várias etapas, né? E que o exame admissional, ele é mais uma etapa. Então, a gente não pode dizer para o candidato, antes do apto, que ele já vai começar a trabalhar. Porque o que a gente vê muito nas empresas, fez a entrevista com o RH, fez com o gestor gostou, falou assim, não, você está aprovado, você vai começar tal dia. Só que sem ter feito o exame, né? Exatamente. E aí que eu vejo que também as empresas correm o risco de ter processos, né? Sim, porque sim. aí criou expectativa no candidato e ele não sabe que a empresa tem que ter uma estatura, tem que ter ali uma questão de peso, enfim, as condições de saúde que tem que ter para ocupar aquele cargo. Muitas vezes o candidato não conhece. E eu vejo que as empresas, elas deixam de cumprir as etapas corretas no processo de recrutamento e seleção, e isso lá na frente vai gerar algum transtorno também. Que dica que você daria para os RHs, né, para eles, enfim, pensarem num processo de recrutamento e seleção que seja realmente efetivo e que a empresa não tenha problemas aí de assédio moral futuro ou até danos morais, enfim. Muito bem. No processo seletivo, então, vamos receber lá um candidato. Primeiro vai passar pelo RH, pelo primeiro processo seletivo, uma primeira conversa. E depois, sim, vai lá para o gestor, para que o próprio gestor possa avaliar. O RH é que tem que treinar esse gestor, porque esse gestor só tem que dizer para ele, a minha parte é até aqui, e agora você vai se acertar com o RH. Por quê, Fabi? O que eu já tenho visto muito, o gestor vai lá e diz para o candidato, você está aprovado, você começa na segunda-feira, só vai acertar com o RH. Esse candidato, na maioria, né, ele vai primeiro pedir desligamento da empresa onde ele está trabalhando. Ele pede o desligamento da empresa onde ele está trabalhando. Depois ele volta para dar continuidade no processo seletivo. E a continuidade é próprio exame médico que ele vai fazer para ver se ele está apto ou não. Ele chega lá para fazer exame médico e está inapto. E aí, Só que ele já pediu demissão do emprego que ele estava e agora está inapto. O que é que esse empregado tem de direito? Se a empresa não se precaveu de tudo isso, não fez de forma correta, ele pode sim ingressar em juízo e ele pode pleitear a promessa de emprego. Ele vai pleitear isso na justiça e com certeza... Ele vai ganhar. Ele vai ganhar, no mínimo ele ganha lá 3 meses de salário, 3 meses de férias, 3 meses de 13º, mais o fundo de garantia e pode até ter um dano aí por assédio moral, porque a empresa não tomou esse cuidado. Então, dentro das organizações, dentro das empresas, o RH tem que preparar o gestor, porque o próprio gestor pode causar esse dano indiretamente. O gestor não está, nem o gestor está treinado. Então, exatamente. Tem sim, o gestor tem que estar preparado, tem que estar treinado para isso não acontecer.
E sabe, Amabile, que são nos detalhes que a gente pode ter algum problema, né? O que eu já vi, RH, na própria carta proposta, deixar claro que o candidato vai começar a trabalhar ou vai entregar os exames para o RH após o exame admissional. Mas olha o detalhe, eu não coloquei exame admissional apto ou inapto. O que eu quis dizer para o candidato, Sim. né? Terminei o exame, já vou começar. Então, uma palavrinha, né? Colocar no final, exame admissional apto, faz toda a diferença. Mas é claro que o que eu acho que é o que tem mais impacto, o treinamento. O treinamento. E também, Fabi, já vi muitos RH, nesta época aqui, final de ano, RH, está super atarefado, RH. Porque já veio ali do pagamento, adiantamento e primeira parcela do 13º em novembro. Dezembro vem pagamento, segunda parcela, guias de recolhimento, férias coletivas e vem mais aí data base para negociar. Então, tem muitas informações. E o que eu já percebi, RH dá lá para o empregado, para o candidato, trazer a documentação e trazer o exame médico. Ele chega lá, entrega tudo no RH, entregou o documento, está tudo aqui? Tá tudo aqui. O RH não observou que o exame médico veio inapto. Não observou e falou para o candidato, segunda-feira te espero às 7 da manhã. 7 da manhã ele está lá feliz da vida. Ele sabe que deu inapto, mas ninguém me falou nada. Nessa situação, é caracterizado então como um assédio? Sim. O que é que você vai fazer depois? Ele já está lá dentro da empresa, já está trabalhando em algumas situações, ele já está até trabalhando. Você chama o candidato e fala para ele, olha, você não pode trabalhar aqui, mas ele já está lá. Se ele está inapto, é porque ele não poderia estar lá. Mas o que ele está fazendo lá? Se ele está inapto? Então, o RH, ele precisa, assim, se preparar. Hoje, os profissionais de RH, hoje, muito mais do que nunca, os profissionais de RH hoje têm muita responsabilidade. Precisa conhecer muito dos setores. A área de saúde e segurança do trabalho, obviamente, tem que caminhar junto com o RH, junto com o departamento pessoal da empresa. E as empresas precisam acreditar no que o RH e o departamento pessoal estão falando. Sim. É extremamente importante para não sofrerem aí processos, né? Então, veja quantas coisas caracteriza aí só esse assédio moral, né? Por quê? Está cerceando o empregado, está cerceando o candidato de iniciar um trabalho. Amabile, E já iniciou, olha o problema. E olha quanta coisa a gente já falou e nós estamos falando de apenas recrutamento e seleção. Nós nem entramos ali no dia a dia do trabalho, né, do funcionário na empresa. Olha quanta coisa tem. E, Amabile, pensando hoje no cenário das empresas, nos gestores, que a gente vê que cada vez mais as empresas elas estão buscando treinamento para os gestores, na formação de líderes. E tem muito líder novo. Sim. Tem líder que não tem preparo nenhum e já assumiu ali, né, uma posição de liderança. E também tem muitos líderes à moda antiga. Pensando nesse cenário, quais são as condutas mais comuns que acontecem nas empresas? Porque, na maioria das vezes, o assédio ele vem por meio dos gestores, são os líderes, né? Quais são os atos mais comuns que acontecem no dia a dia nas empresas que levam aí, que caracterizam o assédio moral? As empresas, primeiro, elas têm que estar preparadas com esses gestores. Os gestores têm, sim, que receber treinamentos e receber feedback. Inclusive, nesta nova lei de assédio moral e assédio sexual, as empresas são obrigadas a ter um canal de comunicação. É um canal onde a pessoa que está sendo assediada, ela vai poder relatar, ela vai poder denunciar. Aí né? a gente está falando de uma ouvidoria. Isso, ela vai denunciar e a empresa vai receber essa denúncia. A empresa vai receber essa denúncia e não é porque ela recebeu essa denúncia que o funcionário X está sendo assediado por gestor tal. Ela vai chegar no gestor tal e já vai falar. Aí entra o cuidado. Entra o cuidado. Porque esse gestor, essa pessoa que está sofrendo o assédio, está denunciando um gestor. O gestor, por sua vez, vai ter que ser ouvido. E por uma pessoa que não pode assediar esse gestor.
Porque ele pode entender como um assédio. Também. Então, por isso é importante treinamento, transparência, né, dentro da organização, para que isso não aconteça. Aí nós estamos falando de dois temas, né, Amabile? Porque a gente está falando de ouvidoria, porque é muito importante que as empresas, quando for montar a ouvidoria, precisa pensar quem vai receber essas informações, porque tem que agir ali, tem que ser pessoas que são neutras, né? Sim. E que estão preparadas para tratar dessas informações. E aí, de um outro lado, a gente tem ali situações que levam ao assédio. Por exemplo, se o gestor... um funcionário teve uma ideia e o gestor pegou essa ideia dele, levou para a diretoria e aquela ideia deu um baita resultado. Isso pode se caracterizar assédio, Amabile? Sim, pode. E, inclusive, hoje, por despreparo dos próprios gestores, eles acabam rebaixando algum empregado, rebaixam ele da função que ele está numa posição mais de destaque, mas ele está se destacando mais, o que ele vai lá? Ele vai podar, né? Ele vai rebaixar... A famosa poda. A famosa poda. Ele vai podar, ele vai rebaixar essa pessoa de função, né? Vai excluir essa pessoa das conversas que ele tem com outras pessoas. Aí a gente já entra numa outra questão, o clima organizacional. O clima organizacional. Então, assim, são muitas as formas de que pode caracterizar esse assédio moral. Até mesmo sonegar informações. O funcionário está lá trabalhando na empresa, ele pede informações. Se um gestor despreparado não der as informações corretas, está sonegando informações para ele. Sonegar informações pode caracterizar como assédio e pode, inclusive, causar um acidente do trabalho. Porque não está dando informações para ele, não está recebendo informações. Pensando numa linha de produção, não é? Exatamente, né? Então, dentro das empresas, infelizmente, tem muito isso. Todas as empresas têm aquelas pessoas... Hoje o pessoal chama de rádio peão. Já ouviu falar? Ah, rádio peão. Sempre Rádio existiu, peão. né? Sempre existiu. Mas aquela pessoa que espalha rumores, né, dentro da empresa e causando terror dentro das empresas, né? E o gestor está lá para ver isso, né? Porque isso pode ser muito ruim. Dentro das empresas também tem a questão de um coloca apelido no outro. Enquanto estiver só na área fabril, a questão de apelidos, né? Dentre eles lá, até pode. Mas quando o próprio gestor entra também na conversa e acaba adquirindo um apelido para um funcionário lá dentro, ele acaba recebendo um apelido que é vexatório. Sim. E Mas ele não gosta desse apelido, ele se sente mal. E eu já vi casos até em que o próprio funcionário ele tem um apelido e ele quer ser chamado por esse apelido. Sim. E ele fala para a empresa, ele fala, olha, eu quero ser chamado por este apelido aqui que eu tenho desde a infância. Aí tem empresa que fala assim, não, então você vai fazer uma declaração. A empresa está orientando errado. Ele vai fazer uma declaração e lá no futuro, se ele estiver descontente com alguma coisa, ele vai dizer, a empresa me obrigou a fazer uma declaração dizendo que eu aceito ser chamado por esse apelido. Amabile. Olha os cuidados. Sim, mas assim, é até engraçado, né? Porque eu já, né, em consultoria, né, na minha carreira como consultora, passei por várias empresas. E até mesmo quando eu fui coordenadora em empresas metalúrgicas, eu lembro que era assim, você passou da porta da entrada da empresa, você já tem um apelido. Você pode não saber, mas você tem um apelido. Sim, mas isso não pode caminhar para uma gestão. Sim, exatamente. A gestão não pode, de forma alguma, colocar no crachá dele o apelido. Nós fizemos uma auditoria numa empresa, fomos auditar uma empresa, eu recebi o cartão de ponto para auditar o cartão de ponto. No cartão, em vez de vir o nome do empregado, veio simplesmente escrito lá, Jacaré. Era só isso, né? Era só isso. Então, as pessoas até podem gostar desse apelido, mas dentro da empresa ele tem um nome e a empresa tem que chamar ele pelo nome e jamais colocar no crachá. Tinha outro lá na empresa que nós fomos recentemente lá, que ele tinha o apelido de Choquito dentro da empresa. E o crachá dele era Choquito. E ele era negro. Então, todos relacionavam ele a Choquito por ele ser negro. Olha aí
o O dano assédio, moral, o dano. o assédio que está tendo aí, o preconceito. E a empresa está aceitando, porque foi a empresa quem fez o crachá dele. Sim, Então, exatamente. não pode funcionário, cada um de nós, quando nós nascemos, nós recebemos um nome. E somos tratados pelo nome. A empresa, se ele chegar e dizer para a empresa, eu quero ser chamado pelo apelido. Aqui na nossa empresa, você vai ser chamado pelo seu nome. Ou por José, ou por Antônio, ou por Sebastião, ou por Jonas, ou por Felipe. É o nome que você É o tem. nome. É o seu nome. Então, a dica para o RH é, mesmo que o funcionário te peça para colocar o apelido no crachá, não pode. Não Tem pode. que ser o seu nome. Isso mesmo, né? Então, o próprio candidato não pode induzir o RH a erro. Sim. Está induzindo a erro. Assim como o próprio gestor. O próprio empregado pode induzir o gestor a erro, porque os empregados, eles conhecem da legislação, eles conhecem de leis, né? Todos eles, né? Então, eles podem induzir o gestor a erro e eles podem estar ali gravando, né? Aquilo ali. Exatamente. E depois, num eventual processo trabalhista, ele não vai ter pena nem dó, nem da empresa, nem do gestor. Então, cuidado. Agora, outra coisa, Amable. Esses gestores que têm o costume de tudo criticar e ficar criticando ali o funcionário perto dos outros, isso pode? Jamais, jamais criticar está rebaixando o funcionário ali diante dos outros. Jamais pode criticar. Até mesmo hoje, é muito comum que as empresas façam avaliação de desempenho. Sim. Hoje tem a questão de avaliação de desempenho. Você fazer uma avaliação de desempenho de um candidato, um funcionário, e você simplesmente colocar na gaveta, não serviu para nada. Você perdeu o seu tempo e o empregado perdeu tempo e perdeu a credibilidade também. Quando você faz uma avaliação de desempenho, é porque ela tem que ter uma devolutiva. A devolutiva, o que nós vamos fazer? Vamos sentar quem fez a avaliação, o avaliado e mais alguém do setor. Sentarmos juntos. E nem na devolutiva pode ser pejorativo. Nem na devolutiva eu posso dizer palavras que podem ofender. Esse feedback aí, dentro do RH, nós chamamos de uma avaliação de consenso. O que é essa avaliação de consenso? É onde o gestor avalia o colaborador se avalia, e aí os dois vão conversar e aí vão se entender. Aí, nesse momento, pode haver críticas construtiva, mas precisa ter a presença de uma terceira pessoa, que é o desempate. Tá. Porque se ele estiver numa sala fechada com o gestor, ele pode sair de lá e dizer que o gestor falou palavras Sim. que ofenderam, né? Por isso que é sempre importante envolver o RH. Sim. Porque daí pode estar o gestor, o funcionário e mais uma pessoa do RH. Exatamente o que nós estamos falando, né? O RH tem que ser envolvido em todos os processos e procedimentos. Aliás, por falar em procedimentos, né, Fabi? Procedimentos, hoje as empresas pecam muito em procedimentos. De não ter, né, Amable? Não ter os procedimentos. E os procedimentos são super importantes. No entanto, esses procedimentos não podem ser abusivos. Esses procedimentos não podem causar mal-estar, né? E tem que ser dentro da legislação, dentro das normas, né? Dentro da lei, o que pode e o que não pode. Então, não pode ser abusivo. Mas os procedimentos são extremamente necessários. Procedimento e acompanhar o procedimento passo a passo. É possível revisar? Sim, porque tudo muda. Tudo muda, o seu público muda. Sim, nós temos um público hoje que trabalha nas empresas que é diferente do público que trabalhava não muito longe. Há 10 anos atrás, era um público. Hoje, nós temos outro público. E, na verdade, assim, né? Quando a gente fala de procedimentos, processos, integração, remuneração, são todos temas dentro do RH que eu costumo dizer que são documentos que são vivos, que você sempre tem que estar ali atualizando, verificando. Por quê? O seu público muda, né? Enfim, o perfil muda. A empresa pode crescer, ela pode trabalhar numa região onde é diferente da onde ela está. Enfim, então, que aí vai ter pessoas diferentes. Então, o RH tem que estar ligado, gente, no seguinte sentido. São documentos que são vivos. Não é montar, elaborar, engavetar. Não, tem que estar ali, na sua mesinha ali, olha, e está sempre em constante atualização.
Isso faz com que evite todos esses tipos de problemas, né, Amabile? Esses problemas todos de assédio, ele vai trazer problemas, ele vai trazer complicações e vai trazer processos para a empresa. Não é o gestor que vai responder por esse assédio. O gestor, ele vai assediar. Mas o empregado, se ele for ingressar em juízo, ele vai processar a empresa e não o assediador. Ele vai citar o assediador. E a empresa pode responder da forma trabalhista, na forma civil e criminal. Na forma criminal também, né? Até porque nós vamos falar um pouquinho sobre assédio sexual também, né? Então, existem algumas questões que é crime. Né? É crime. Sim. Então, para isso, o que nós precisamos fazer? Né? Nós precisamos ter os profissionais que tenham postura profissional, profissionais que tenham, que tenham mais controle emocional. Controle emocional, você disse tudo. Controle emocional, as pessoas, muito embora muitas pessoas digam que eu não posso trazer os problemas de casa para a empresa. Mas é muito difícil separar, não é, Amabile? Então, a pessoa vem com um problema de casa e acaba, o controle emocional vai por água abaixo. Tem que ter regras de disciplina. Então, por isso, a importância, né, de que os empregados sejam envolvidos, os gestores, né, sejam envolvidos, os próprios colaboradores, mas não é tão simples assim. Para que eu dê essa instrução na empresa, a empresa, para que ela dê essa instrução para o gestor, os colaboradores, é necessário que ela documente tudo isso. Todos os passos, passos, ela está, né? dando esse treinamento, mas assim, não é que eu vou dar esse treinamento, eu sou obrigada a dar esse treinamento, então eu vou dar esse treinamento. Não é só isso. Ela tem que dar o treinamento, ela tem que fazer o acompanhamento com essas pessoas. Hoje é importante o pessoal de psicologia dentro das empresas, psicologia organizacional, os psicólogos dentro da empresa para atender esses funcionários. Então, o que uma empresa pensa? Mas isso tudo é custo para a minha empresa. Não é custo, isso vai reverter em benefício para a empresa. Olha quanta coisa você pode evitar se você tiver um time treinado. Hoje a gente fala, o mercado fala muito de time de alta performance, time que entrega. Mas e aí? O que eu como empresa, eu como RH, né, estou fazendo para que eu tenha o meu time de gestores de alta performance? Para que as condutas, né, para que eles saibam lidar com a equipe. Exatamente. Então, nós temos assim, Fabi, temos até assim... as pessoas, elas apresentam sinais. Já ouviu falar que o corpo fala? Sim. Tem uma amiga minha, a Cecília. Cecília é show de bola. A Cecília é psicóloga organizacional, ela é show de bola. E a Cecília, ela é craque nesses treinamentos, né? E identificar. O corpo fala, né? O próprio gestor, quando ele está desmotivado, quando ele está cansado, quando ele não tem mais interesse naquela empresa, ele vai demonstrar isso. Até mesmo, só um parêntese aqui, muitas empresas hoje só falam em fazer avaliação de absenteísmo. Já ouviu falar de absenteísmo? O absenteísmo, nós estamos falando daquilo quando o funcionário não está na empresa. Ele faltou, ele não veio, ele está de atestado, ele está fora da empresa. Então, nós estamos falando em absenteísmo. Aí, quanto custa? Mas vocês pararam para pensar quanto custa o presenteísmo? O que significa esse presenteísmo, Amabile? Agora, o presenteísmo nada mais é do que aquela pessoa que está dentro da empresa, mas só de corpo presente. Sim. Aquela pessoa que não tem reação, não tem atitude, não trabalha, está dentro da empresa, você não pode contar com ele, porque ele só está pensando em outras coisas, ele não está ali dentro daquela empresa. Esse funcionário dentro da empresa pode causar acidente do trabalho,
pode causar um acidente, ele pode contaminar um setor inteiro dentro da empresa. E outra não é só acidente, Então, né, são os Amabile? sinais, né? Os sinais. A empresa tem que ver isso. Agora, como é que ela pode também melhorar isso? Hoje, existem muitos programas de qualidade de vida. Até ia comentar isso com você, porque a gente, né, você falou de acidentes, mas e as doenças ocupacionais? Por exemplo, a depressão. Imagina você trabalhar Pois o é. dia todo com um líder que te ofende, que te trata mal, só que você precisa daquele emprego, porque muitas vezes você é o mantenedor da sua casa. E aí? Pois Qual é. é esse custo, né? Pois De é. ter um funcionário, Isso é um outro... enfim, doente. Exatamente. Tudo isso são consequências do assédio moral, Sim, né, Amabile? até mesmo, você citou num ponto importante, o que nós temos que fazer? A gestão de tudo isso. A gestão até mesmo desses atestados e das doenças ocupacionais. A área de medicina do trabalho, ela se tornou extremamente importante. Tanto que lá no E-Social, arquivo S22, né, 20, Sim. ele vai falar do monitoramento da saúde do trabalhador. O que é monitorar a saúde do trabalhador? Meus funcionários fazem exame médico admissional, periódico, todos em ordem. Tá, mas o que aconteceu dele de um periódico para o outro? O que aconteceu nesse período? O que aconteceu nesse período? Fazer um indicador de atestados. Mas muitas empresas não utilizam. Pois então o indicador, indicador, assim, né, Amabile? Fabi, eu vou pegar um setor X dentro da empresa, lá dentro. Quantos atestados esse setor trouxe? No mês. Qual é a faixa etária que mais está trazendo atestados? Qual é o CID principal? Espera um pouquinho. CDF? CDF são distúrbios, né? Distúrbios psicológicos. Mas aquele setor, ele não tem nada que cause uma doença. É uma área administrativa, mental. por exemplo. Depressão? Como assim? Espera um pouquinho. Então, tem que ser analisado porque, Tudo. de repente, aquele setor tem um chefe lá dentro, tem um gestor que pode estar causando isso. Tudo isso precisa ser analisado. Então, por mais simples que seja, é importante que se faça uma gestão desses atestados, é importante que se identifique o que está acontecendo. Se não for por conta do setor, se não for por conta do gestor, o que eu estou oferecendo de qualidade de vida para esses empregados? Lembrando que algumas coisas de qualidade de vida pode causar danos morais, porque os empregados não são obrigados a fazer. Sim. Né? Recentemente nós fizemos até uma palestra falando sobre a festa da firma, né? Sim. A festa da empresa, a confraternização de final de ano. Os empregados não são obrigados a comparecer. Parece algo tão simples, né? Não são obrigados a comparecer. Se a empresa obrigar o empregado a comparecer, ela tem que pagar como hora extra se ela obrigar. Sim. E outra, essas festas temáticas, né? Temática. Você tem que se vestir disso, você tem que se vestir com aquilo, com essa roupa, com essa roupa. Ele não quer fazer isso. Isso é dano moral. Ele não gosta, ou até mesmo por conta de religião, né, Amabile? Mas, Amabile, olha quanta coisa legal nós já falamos aqui, quantas dicas nós já falamos, né? Estamos dando para o pessoal de RH, até mesmo não só para as pessoas de RH, mas para os funcionários, para o público de modo geral, porque a gente já falou de recrutamento e seleção, que tem que ter procedimento, que tem que ter a entrevista presencial de preferência, né? Sim. Falamos também da documentação, gente, do PGR, PCMSO, que é extremamente importante. A Amabile comentou do evento 2200, mas tem o evento 2240 também, que é importantíssimo que as empresas conheçam. Tem que avaliar. A Amabile deu uma dica aqui importantíssima que eu vejo que muitas empresas não fazem, que são os indicadores, acompanhar os atestados. Os indicadores. São todas ações que, se o RH desenvolve dentro da empresa, faz com que o número de assédio moral, né, de processos diminua ou até mesmo não tenha. Outra coisa também, outra dica, ouvidoria. Ouvidoria. Né? Até mesmo, né, essa questão de assédio nas empresas, primeiro a empresa tem que ter esse olhar para o empregado, tem que olhar para ele. E a questão do assédio, se a empresa não percebeu como é que ele está se sentindo lá dentro, basta olhar para a produtividade.
vai ter queda na Outro produtividade. indicador, né, Vai ter Amábile? queda na produtividade, ela vai ter mais afastamentos. Esses empregados, eles vão se afastar mais também. Vai ter o aumento de ações trabalhistas, vai ter um aumento na O rotatividade. turnover também aumenta com isso, não é? Na rotatividade, Ainda mais vamos pensar na nossa região. A nossa região, ela tem muitas empresas, né? Então, as pessoas, elas não vão ficar também passando por assédio por muito tempo, sendo que tem muitas vagas em aberto na nossa região, não é, Amábile? Então, o turnover também se torna alto e o custo do turnover, ele é muito alto. muito alto. Inclusive, as empresas respondem depois no próprio FAP, né? Fator acidentário de prevenção, que pode aumentar também. E ele aumenta para o ano todo, aumenta a folha de pagamento. Olha quanta Então, coisa. Veja, hoje, trabalhar com um RH estratégico, né? Então, tem muitos hoje na empresa, o empregador, infelizmente, só vai olhar ali o custo dele, né? Mas ele precisa você ter um RH generalista. Mesmo os colegas que trabalham nas empresas hoje, que são generalistas, eles precisam ter condições também. Eu digo sempre para os meus alunos, eles têm que participar de tudo dentro de uma empresa. Ou, na própria faculdade, vai ter uma palestra lá ele faz um curso de engenharia, vai ter uma palestra de culinária. Por que ele vai participar de uma palestra de culinária? Ele vai participar porque futuramente ele quer dar treinamentos. Ele vai ver qual é a postura da pessoa, como é que ela está se apresentando, de que forma ela vai apresentar o material, o conteúdo, como ela vai falar. Então, estão aprendendo. Então, hoje, a gente tem assim, muitos cursos livres, né? Muitos cursos onde se aprende o dia a dia, né? O que a pessoa está fazendo, como está fazendo, de que forma está fazendo e de que forma pode ser feito, né? Exatamente. Então, hoje se fala muito em RH. RH é estratégico, né? RH, gente, é estratégico. Você tem que saber quando admitir, quando demitir, quando punir. Medidas disciplinares dentro da empresa, é extremamente importante saber aplicar uma medida disciplinar para que não gere um assédio. Exatamente. Para que não gere um assédio, né? Assédio, nós falamos muito assédio moral, mas não podemos esquecer que dentro das organizações existe também a questão do assédio sexual. Amábile, hoje. falando em assédio sexual, fala um pouco para nós, o que caracteriza o assédio sexual? Muito bem. O assédio sexual, Fabi, é aquele ato onde o assediador pode constranger a outra pessoa. E eu não estou falando só de homem para mulher ou de mulher para homem. Hoje existe o assédio geral. Antigamente era mais comum homem-mulher, né? Hoje já não mais. Então, hoje não tem mais essa diferença. Não tem. De E ele sexo. pode constranger para se obter benefícios. Para se obter benefícios. Dá um exemplo, vantagens. Um exemplo aí, eu quero conversar com o diretor da empresa. Quero conversar com o diretor. E quem tem que agendar para mim, um exemplo, tá? Quem tem que agendar seria a secretária da diretoria. Tá. Aí eu vou lá com a secretária da diretoria, um dia eu levo bombonzinho, outro dia eu mando uma florzinha para ela, outro dia eu mando um beijinho para ela. Veja, são nesses pequenos gestos, está me assediando para ter uma vantagem. Entendi. Entre outras, né? Entre outras. Então, dentro da empresa, né? Nós vimos há pouco tempo aí um assédio aí que até na própria festa da empresa ocorreu um assédio enorme, onde o empregado só deu um tapinha, né? Na colaboradora. E isso gerou um assédio grande, o empregado foi até demitido por justa causa e no processo a juíza manteve a justa causa e ainda indicou para um processo crime por importunação sexual. Então quer dizer que o assédio sexual ele também ele leva também o funcionário a ser desligado por justa causa. Sim, assédio sexual nas empresas. Hoje nós temos assédio sexual também que é criminoso dentro das empresas. Como assim, Amábile? Significa que ele vai responder... Constranger física e moralmente. Constranger física e moralmente. Você chegar na empresa, você chega e você abraça quem não quer ser abraçado? Tá.
pode ser entendido como um assédio. Então, significa que o funcionário que fez isso, ele também vai responder criminalmente, como não é uma ação civil, é Só vai criminal. responder criminal se a pessoa que sofreu o assédio o representar. Tá. Mas essa pessoa, se ela representar com a empresa, ela pode sim, a empresa pode sim demitir esse empregado por justa causa. Entendi. E como é que ela vai provar isso, né? Existem muitas questões que como que você vai provar que você está sofrendo esse assédio? Falando disso, eu lembrei de uma amiga que ela trabalhou numa multinacional. E o gestor, ele olhava para o corpo dela. Ele não falava, mas ele deixava a minha amiga constrangida porque ele fixava o olhar no corpo dela. E principalmente em algumas partes. Dá para caracterizar também assédio moral? E como provar? Sim, veja bem, hoje existe a questão de testemunhas, existe a questão de fotos, gravação, né? Gravam a situação do que está acontecendo, documentação. Então, hoje, existem várias formas de se provar isso. E a pessoa pode gravar também. Pode gravar. Muitas empresas têm câmeras. E quando isso é uma denúncia, a própria empregada vai fazer uma denúncia. E isso pode ser visualizado até em câmeras. Então, o primeiro passo, quando eu sofro um assédio, seria procurar o RH da empresa, se você sofrer um assédio, você não quer você procurar, porque você vai se sentir constrangida em dizer o que está acontecendo. Por isso, a lei que criou agora em 2022, que se tornou obrigatória em março desse ano, é obrigatório, no início, tornou-se obrigatório que as CIPAs, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, ela mudou o nome. A CIPA, previsto na norma regulamentadora número 5, né, da NR5, portaria 3214. Se tornou obrigatório que nos treinamentos para os cipeiros, né, se tornou obrigatória o treinamento de assédio moral e assédio sexual. Tanto que a CIPA passou a se chamar CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Ela mudou. Só que, agora de março de 2023, se tornou obrigatório, por que não se estender para todos na empresa? Se estender para todos, né? Esse treinamento, essa apresentação de assédio, para saber o que pode e o que não pode. Então, dentro das empresas, precisam conscientizar, empregado dentro da empresa, ele está lá para trabalhar. Ainda que ele namore já alguém dentro da empresa ele tem que manter toda uma discrição, não pode ficar aos agarros, aos beijos e tudo mais dentro da própria empresa. Sim. Então, quem já namora alguém da empresa, agora quem não namora ninguém de dentro da empresa, mas está flertando com alguém de dentro da empresa, muito cuidado, porque a pessoa que está sendo flertada pode não entender que isso é uma paquera, né? Agora, a pessoa que está sendo assediada, ela pode não querer relatar isso, porque vai se sentir constrangida em relatar. Por isso que as empresas são obrigadas a criar um canal. Ela tem um canal onde o assediador vai... A ouvidoria. A ouvidoria, né? Uma ouvidoria, mas tem esse canal e é obrigado a ter esse canal onde a pessoa vai registrar, ela não precisa nem se identificar. Sim. Ela vai registrar. Agora, depois disso é que vem o tratamento, disso vem as tratativas, Agora, né? Amabile, falando sobre assédio sexual, me veio à mente empresas onde tem, né, um público jovem e um público misto. Exatamente. Muitos homens e mulheres. E acaba sendo meio que natural alguns casais, né? Como que a empresa faz? Como que ela pode agir? Ela pode montar ali uma norma e falar assim, é proibido casais na empresa, trabalhar na mesma empresa, não pode ter parentes, né? Enfim,
ela pode falar isso? Porque eu sei que parentes têm empresas que falam isso, que tem essa regra. Mas, por exemplo, não pode ter casais. E se você conhece... Vamos supor que você conheceu seu marido ali, né? Enfim, seu namorado ali. Alguém tem que sair da empresa? O que a empresa pode fazer? Existe o manual de conduta. Tá. Né? Muitas empresas têm lá o manual de conduta, né? Então, a empresa ela pode criar o regulamento interno da empresa, né? No regulamento interno, a empresa pode dizer o que ela espera do candidato, o que ele pode e o que ele não pode fazer na empresa. O manual de conduta vai desde a vestimenta. Mas ela pode falar, olha, aqui não pode ter casais, não pode ter relacionamento entre funcionários. Dentro da empresa, ela até pode estar no manual de conduta dela. E se rolou, pode ser mandada embora por justa causa ou não? Veja, dentro da empresa, se tiver alguma coisa, não pode por via nada aparente dentro da empresa. Tá. Né? Mas isso ela tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Não vai demitir por justa causa esse caso, ela tem que orientar. Então, ela vai orientar, ela tem um manual de conduta. Então, tem grandes empresas aí que, se acontece um caso desse, um ou outro acaba saindo da empresa. Sempre aquele que... Mas não pode demitir por justa causa, porque é uma penalidade aplicada muito superior à falta cometida. Mas assim, Amábile, vamos supor que eu sou gestora. Aí eu acabei de descobrir que a minha colaboradora está namorando o colaborador de outro setor. Então, eu tenho que chamar a minha colaboradora e orientar. Foi orientado antes dessa conduta? Mas mesmo que tenha sido orientado, se a gente está falando de uma empresa, público jovem, público misto, pode acontecer. Pode e acontece muito. Aí, a empresa que tem que tomar muito cuidado com isso e não pode chegar e já... assediar. Entendi. Né? Assediar. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Por isso, esse manual de conduta é importante, inclusive até em vestimentas, né? Agora, uma das outras coisas também importante, Fabi, as empresas têm lá a integração com os empregados. Sim. Eu fiz integração com o empregado quando ele foi admitido na empresa. E depois nunca mais. Tem 10 anos que ele foi admitido. Depois desses 10 anos... O meu manual de integração já mudou 10 vezes. Quantas vezes eu fiz uma reintegração? Boa, Amábile. Boa, porque assim, o RH, muitas vezes não... Grande parte das empresas não fazem isso. De trazer novamente os colaboradores para dentro da sala. Acham que são custo. E não é, né? Não é custo. Então, integração. Importante? Sim. Manual de integração, explicar para o funcionário, né, o que ele pode e o que ele não pode. Esse manual, a empresa pode ter esse manual perfeitamente, só não pode ser abusivo, não pode ter cláusula nenhuma que seja abusiva. Um exemplo, né, que todos me perguntam lá. O empregado pode ser mandado embora porque ele chegou atrasado? Ele pode ser mandado embora por justa causa, porque ele chegou atrasado? No meu entendimento, não. Muita coisa pode acontecer, né? Muito bem. Por conta desse atraso, ou Veja pode? bem, lá no artigo 482 da CLT, existe a questão da desídia. O que é a desídia, né? Nada mais é que são aqueles pequenos atos reiterados. Então, se ele chegou atrasado uma única vez... Daí eu não posso. Eu não posso mandar ele embora por justa causa. Se ele chegou atrasado hoje, eu vou perguntar para ele o que aconteceu. Que ele chegou atrasado. No contrato de trabalho, quando ele assinou o contrato de trabalho, estava dizendo o horário dele de entrada é às 7 horas. Ele pode chegar às 7h15? O que estava escrito no contrato? Não estava escrito 7 horas? Se eu não me engano, estava 7 horas. Então, o horário de entrada é às 7, não 7h15 e não 6h45. 7 horas. Esse é o horário de entrada. Tem uns minutos a mais, uns minutos a menos ali, tolerância. Tá. Aí ele chega atrasado, 15 minutos. Ninguém falou nada. No outro dia, ele chega atrasado 20 minutos. Aconteceu alguma coisa? Podemos te ajudar? Seu horário? Não, meu ônibus que atrasou. Você quer remanejar seu horário? Como é que você está? Não vou chegar mais. Aí ele chega atrasado novamente. A advertência verbal, você já deu para ele quando ele assinou o contrato de trabalho e falou que o horário dele é às 7 horas. Quando você orientou, então... Já é uma advertência. Ó, você está advertido verbalmente Olha aqui aí, no seu galera contrato. do RH, mais uma dica. Que você tem que entrar às 7 horas.
Aí ele continua chegando atrasado. E aí ele se aborrece de chegar atrasado e assinou advertência, assinou suspensão. Aí ele fala, quer saber? Me manda embora, então. A empresa não vai mandar ele embora. Fala, olha, as suas reiteradas faltas, se você chegar atrasado novamente, você corre o risco de ser demitido por justa causa. E ele continua chegando atrasado. Só que ele atrasa meia hora, 40 minutos. Então, isso sim pode levar a uma justa enseja causa. uma justa causa? Enseja. Por isso é preciso conversar com ele, explicar a situação, tem o contrato de trabalho do horário. Amável, então tudo na isso verdade... são muitos cuidados, né? É até isso que eu ia falar. Cabe ao gestor, porque a gente falou muito de gestor aqui também, né? Ele entender o porquê disso. Muitas vezes está acontecendo alguma coisa até dentro da empresa que está fazendo com que ele chegue atrasado. Enfim, tem que entender. Mas agora, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você tem mais exemplos para nos falar de assédio sexual? Porque eu acho que essa é uma grande dúvida dentro do RH. E eu até acredito que agora, com a CIPA ajudando, né, dentro do RH, ajudando a empresa na questão dos treinamentos, isso vai melhorar. Mas tem mais exemplos? O que mais que acontece no dia a dia que caracteriza o assédio sexual? Sim, insinuações. A pessoa chega para outra e se insinua para ela de alguma coisa. Chega para aquela pessoa que ele está assediando e ele se lembra justamente de um filme onde tem uma passagem sexual. Como assim? Chega lá e vai falar de um filme onde tem uma passagem sexual, vai falar de alguma propaganda onde tem alguma coisa que reporta a alguma coisa sexual. Então, ele pode, sim, ele vai com aqueles gestos. Gestos pode caracterizar, então, assédio? Sim, gestos. Né? Gestos, não posso fazer os gestos, mas, né? Subentende-se os gestos. Aquele assim, Amável, empresta sua mão. Chega lá, vai falar, assim. Você não precisa falar com a pessoa, na mão da pessoa. Vai pegar no telefone, pega na mão da pessoa. Não precisa. Chegar e ficar com a mão no ombro da pessoa. A pessoa está lá, tô lá digitando, chega outra e vem aqui sussurrar no meu ouvido aqui, coisa que não precisa. Não precisa. Podemos sentar frente a frente e conversarmos. Não precisa vir aqui sussurrar no meu ouvidinho. Amável, fala para nós, basicamente, qual é a diferença entre assédio moral e o assédio sexual? Para que tanto o RH quanto as pessoas, de modo geral, possam entender a diferença entre os dois e até mesmo, né, saber o que é para que, se um dia acontecer, ela saber o que ela tem que fazer para se defender. Então, qual é a diferença, basicamente, entre os dois? Basicamente, depende da situação, né? Mas o assédio moral, no assédio moral, são as situações. As situações. Imagine o gestor chegar e tratar o empregado com rigor excessivo. Com rigor excessivo. Imagine esse gestor chegar para a pessoa e tratar com todo carinho, meloso. Um é assédio moral, o outro é assédio sexual. Né? Você trata uma pessoa com rigor excessivo. Você trata outra pessoa com melosidade, né? É assédio moral, assédio sexual. Né? Entendi. Então, em ambos os casos, o que a empresa precisa mesmo é cuidar para que isso não aconteça, conhecer o seu público. Então, o que a gente pode deixar, né, de recado é que os RHs pensem nos seus processos, pense nos treinamentos dos seus gestores, que os funcionários se atentem às situações, né, aos comportamentos dos gestores e que as empresas tenham um canal de denúncia, que tenham uma ouvidoria, que tenham pessoas preparadas para escutar quem está pro lado de lá, que passou por uma situação dessa. Esses treinamentos, treinar esses gestores, inclusive, é necessário, é preciso que tenha evidências disso e que a empresa meça, né? Então, ela deu treinamento para o empregado, ela tem como medir o que ela fez depois. Entendi. Então, eu fui lá, dei treinamento para os empregados,
os gestores sobre assédio moral e assédio sexual. Eu dei esse treinamento, eu vou evidenciar esse treinamento e eu vou passar a medir se eu recebi mais denúncias ou menos denúncias. Entendi. Então, tem como medir isso, se isso está sendo eficaz ou não. Amabile, olha aqui um tema, né? Assédio moral, assédio sexual. Olha quanta coisa a gente tem para conversar, olha quantas informações a gente tem para falar aí para os nossos amigos, né? Para compartilhar. Quanta coisa a gente falaria, a gente ficaria aqui horas falando, né? Por isso, pessoal, não perca no nosso canal, né? RH em Foco. Não perca o nosso canal, que nós viremos aqui com mais novidades para vocês. Nós viremos aqui para discutir outros assuntos que é tão importante quanto esse, né? Esse foi o nosso primeiro, né? Nosso primeiro. Eu espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado desse conteúdo. E nós teremos, com certeza, outros que envolverão assuntos polêmicos também e podem envolver também assuntos técnicos. Ok? Amabile, mais uma vez, um prazer enorme estar com você nesse primeiro, né, no primeiro podcast e falar de um tema tão pouco explorado ainda pelas empresas, né? E assim, me coloco à disposição para a gente falar de outros temas, inclusive remuneração, que é um tema que a gente vê e que as empresas ainda, né, não conhecem todos os processos, ou até mesmo de outros temas como pesquisa de clima, liderança, enfim, fico à sua disposição para a gente falar aí de RH e deixar os nossos amigos aí munidos de informações para tocar o seu dia a dia de forma mais fácil. Legal, um prazer muito grande falar com todos vocês e nos siga, né, no YouTube, siga o nosso canal, que nós vamos trazer mais novidades para vocês. Ok, gente? Muito obrigada, uma boa noite a todos e descansem, né? Obrigada, pessoal. Um abraço e até mais. Até mais.